Metabolismo vegetal. Metabolismo primário e metabolismo secundário. Introdução. O metabolismo vegetal é um conjunto de processos bioquímicos que ocorrem em plantas para sustentar sua vida, crescimento e desenvolvimento. O metabolismo vegetal pode ser dividido em primário e secundário. Caracteriza-se como metabolismo primário os processos comuns e pouco variáveis a grande parte dos vegetais, e que levam à síntese de carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. O metabolismo secundário origina compostos que não possuem uma distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas. Metabolismo primário. O metabolismo primário compromete os processos químicos que cada planta deve levar a cabo diariamente para sobreviver e reproduzir. Os metabólitos primários caracterizam-se por ter uma função metabólica direta, serem compostos essenciais como intermediários nas vias catabólica e anabólica, encontrarem-se em todas as plantas. Fotossíntese. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, onde pigmentos como a clorofila e carotenoides estão organizados em estruturas chamadas de fotossistemas. Ela é dividida em duas etapas: reações luminosas, onde a energia solar é capturada e convertida em energia química, e reações de fixação de carbono, onde o dióxido de carbono é convertido em carboidratos. Respiração celular. Na glicólise, a glicose é degradada em duas moléculas de piruvato, gerando energia na forma de ATP e NAD. No ciclo do ácido cítrico, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, acetil-CoA, que entra no ciclo e é oxidado a CO2, liberando elétrons que são transportados por transportadores como NAD e FAD2. Na fosforilação oxidativa, os elétrons transportados pelo NAD e FAD2 são transferidos pela cadeia de transporte de elétrons, gerando um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna. Esse gradiente é usado para produzir ATP por meio da quimiosmose. Metabolismo de carboidratos. O processo começa com a fosforilação da glicose pela enzima hexoquinase, que utiliza uma molécula de ATP para converter a glicose em glicose 6-fosfato. Em seguida, a enzima fosfoexose isomerase catalisa a conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A terceira reação é catalisada pela enzima fosfofrutoquinase, que transfere um fosfato do ATP para a hidroxila do carbono 1 da frutose 6-fosfato, formando a frutose 1,6-bifosfato. A quarta reação é catalisada pela enzima aldolase, que reverte uma condensação aldólica convertendo a frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. Na quinta e última reação da fase preparatória, a dihidroxiacetona fosfato é isomerizada para se tornar gliceraldeído 3-fosfato. Metabolismo secundário. A distinção entre metabolismo primário e secundário, ou especial, se dá pelo conceito de que metabólitos secundários não estão envolvidos em processos geradores de energia e ou de constituição do protoplasto. A característica inerente do metabolismo secundário é a sua elevada plasticidade genética e diversidade que garante adaptações flexíveis à mediação de fatores bióticos e abióticos. Ele atua como atrativos ou repelentes de polinizadores, dissuasores de herbivoria, na proteção contra a radiação UV e poluição, estresse hídrico, na sinalização intraespecífica na alelopatia. Os metabólitos têm importantes funções ecológicas nas plantas. 1. Protegem as plantas contra herbívoros e patógenos. 2. Servem como atrativos, aroma, cor, sabor, para polinizadores. 3. Funcionam como agentes de competição entre plantas e de simbiose entre plantas e micro-organismos. Terpenos. Pode-se dizer que as plantas possuem dois tipos básicos de polímeros, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as proteínas. Contudo, existe uma terceira classe de compostos que se assemelham aos polímeros. São formados através da justaposição sucessiva de isopentenilpirofosfato, IPPC5, e este dá origem a todos os terpenos. Os monoterpenos são exemplos de terpenos voláteis, conhecidos como óleos essenciais, que podem ser encontrados em flores, folhas, cascas de caules, madeiras e frutos das plantas. Os sesquiterpenos são terpenos envolvidos na defesa das plantas contra pragas e doenças. Os diterpenos são associados a resinas de plantas e desempenham diversos papéis, incluindo o das giberelinas, hormônios vegetais que afetam a germinação de sementes e o crescimento de plantas.
As saponinas, outro grupo de terpenos, são conhecidas pela formação de espuma em extratos vegetais. Compostos fenólicos. Os compostos fenólicos são substâncias químicas presentes em plantas que contribuem para o sabor, odor e coloração de muitos vegetais. Quimicamente, os compostos fenólicos possuem pelo menos um anel aromático com um grupamento hidroxila substituindo o hidrogênio. Os taninos hidrolisáveis, por exemplo, são polímeros de ácido gálico e elágico esterificados com açúcares. O ácido 3-deidroxiquímico é precursor de aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina, que por sua vez, é transformada em ácido cinâmico, o primeiro fenilpropanoide. Os flavonoides são substâncias de 15 átomos de carbono que são formadas a partir de duas vias metabólicas, a do ácido chiquímico e a do acetato malonato, aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina, que por sua vez, é transformada em ácido cinâmico, o primeiro fenilpropanoide. Fenólicos simples ou ácidos fenólicos, derivados do ácido hidroxicinâmico ou do ácido hidroxibenzoico. Flavonoides que incluem flavonas, flavanonas, flavonóis, flavononóis, isoflavonas, flavanóis ou catequinas e antocianidinas. Estilbenos, representados pelo resveratrol, encontrado em uvas e vinho. Lignanas, encontradas em linho e gergelim. Taninos, frequentemente presentes em cascas de frutas e sementes. Compostos nitrogenadas. Compostos nitrogenados são defesas químicas anti-herbivoria e, quando pigmentos, atrativos de polinizadores. As 4 classes mais importantes são alcaloides, betalaínas, glicosídeos cenogênicos e glucosinolatos. Alcaloide é o nome dado a um grupo de substâncias bastante heterogêneo, predominantemente sintetizado por plantas. Eles têm em comum o caráter alcalino, conferido pela presença de um ou mais átomos de nitrogênio, e podem ter um ou mais anéis heterocíclicos. Betalaínas são alcaloides indólicos que atuam como pigmentos em algumas plantas da ordem Caryophyllales, conferindo cores avermelhadas a violetas ou amareladas a tons de laranja. Sua presença é mutuamente exclusiva com as antocianinas. Glicosídeos cenogênicos. Esses compostos incluem açúcar e um grupo nitrila em sua estrutura. São armazenados em vacúolos. Quando a planta é atacada, são hidrolisados para liberar cianeto, uma substância extremamente tóxica. A mandioca é um exemplo que possui concentrações altas de um glicosídeo cenogênico chamado linamarina. Por isso, antes de seu consumo é necessário um preparo prévio a fim de evitar a intoxicação por esse composto.